Boa noite, pessoal. Tranquilo? Hoje nós vamos de projeto de sistemas, né? Um conteúdo muito legal, muito bacana, que é a engenharia de requisitos, né? Eu não vou esgotar tudo sobre esse conteúdo aqui hoje, mesmo porque ele é muito extenso, mas eu vou terminar a introdução, né? A essa parte de engenharia de requisitos. E é um documento que eu vou usar bastante com vocês aí, né? Igual eu comentei na aula de terça-feira a respeito de fazermos projeto interdisciplinar. É um documento que é o produto, né, o artefato a ser entregue para mim ao final, né, desse processo aqui, é o que eu vou querer, né, no trabalho de vocês. Seria um dos documentos, né? Eu vou fazer com vocês alguns exercícios, né, desses artefatos para vocês me entregarem, né? E vocês vão perceber que é muito tranquilo, não tem nenhum mistério. E dadas as teorias, né, os autores aí, né, as pessoas que falam sobre o conteúdo, o requisito é uma das principais partes, né, da parte de projeto do sistema, tá? Porque se você especificar mal, ou seja, você escrever mal aquilo que é necessário, os requisitos, nós vamos ter muitos problemas lá na frente. Então, antes de entrarmos lá, vamos falar sobre definições. Vamos lá. O que é um requisito? O que é um requisito? É a condição necessária para a obtenção de um certo objetivo ou para o preenchimento de certo fim. Um requisito. É uma condição, né? O que é uma especificação? Descrição minuciosa das características que um material, uma obra ou um serviço deverão apresentar. Olha, então quando eu falo de requisito é igual a especificação, não, é diferente, tá? Requisito é uma condição para que algo esteja feito. Depois que eu fizer o requisito, aí sim eu vou descrevê-lo minuciosamente. Então, no meu sistema tem uma tela lá de um formulário que vai gerar um gráfico para mim. Aí eu vou colocar assim, geração de gráfico XPTO, né? Agora, como que vai ser a descrição, né, para eu chegar, né, nos pormenores, nos detalhes? Aí eu tenho que especificar isso melhor. Então, requisitos é uma coisa, especificação é outra. Um outro termo que vamos passar a utilizar aqui agora, muito bacana, que é o stakeholder, ou stakeholders, né? É o grupo de interesse, são usuários chaves, né? O key users, também como chamado na gerência de projetos, né? Esses caras, eles fazem, no caso não é só o usuário-chave, né? Pode ser funcionários, pode ser acionistas, pode ser outros sistemas, né? Eles têm interesse nesse sistema que nós estamos projetando aqui, beleza? Então tem requisitos, especificações e stakeholders, né? Para a gente poder entender melhor isso aí. Então, o que fala sobre engenharia de requisitos? O que ela vai estabelecer para a gente? É o processo de definição de requisitos como um processo no qual o que deve ser feito é licitado, modelado e analisado. Bacana. Esse processo deve lidar com diversos pontos de vista e usar uma combinação de métodos, ferramentas e pessoal, né? O produto desse processo é um modelo do qual um documento de requisito é produzido. A gente vai tentar, ao final aqui, né, eu vou mostrar para vocês um exemplo, dois exemplos de documento de requisito, e vou dar um exercício para ser feito, né, vou colocar o exercício na aula para vocês aí, sobre esse documento de requisito para ser produzido por vocês aí. Tá joia? E mesmo também, igual eu falei, né, é um dos artefatos a serem entregues lá na parte de projeto do sistema que nós vamos desenvolver interdisciplinar. Ainda não conversei com o Ramon, tá? Vou conversar com ele. Este processo acontece num contexto previamente definido, ou que chamamos de universo de informação, né? É o grupo lá, né? É onde eu vou encontrar as pessoas, as informações, os sistemas, né? Que vão me dar subsídios para eu gerar os requisitos. É um processo que engloba todas as atividades que contribuem para a produção de um documento de requisitos e sua manutenção ao longo do tempo. Então, quais são as etapas que eu posso encontrar aí? Concepção, tá? Nessa etapa, identifica-se os stakeholders, né?
e seus diferentes pontos de vista sobre problema e influências. Então, desenha-se a visão geral do sistema a ser desenvolvido, caracterizado por necessidades desses stakeholders. Ou seja, eu vou colocar lá, por exemplo, a visão geral, o que é o sistema, né? Vou escrever lá no meu documento de requisitos, né? Eu vou fazer um cenário bem abrangente, né? E abrangente, ao mesmo tempo sucinto, né? Para quem pegar aquele documento para poder ler, saber do que se trata. E quem vai me dar esse norte? São os stakeholders, né? São os grupos de interesses, né, do sistema aí. Ok? Vamos lá. Próxima etapa. Próximo passo. Elicitação. O que é elicitar? Né? É clarear, extrair, descobrir. É tornar explícito, obter o máximo de informação para o conhecimento do objeto em questão. Né? Eliciar, o que é eliciar? É sair, extrair, trazer à tona a verdade. Né? Bom, como que eu faço isso? Como que eu vou elicitar esse requisito? Né? Como eu vou obter, né, esse requisito? Eu vou ter a fase, né, de concepção, onde eu vou escrever lá, né, os meus objetivos gerais, começar a definir o escopo, né, o que não é escopo. O que é escopo? É até onde eu vou, né, o que não vai ser abordado, eu começo a trabalhar sobre isso aí. Tá, joia? Tá. Então, o que eu faço na licitação? Eu vou identificar as minhas fontes de informação, né? Eu vou fazer coleta de fatos e fazer comunicações. Então, algumas técnicas para eu licitar requisitos, onde eu vou levantar essas informações. A leitura de documentos, que já é próprio existe da organização, observando, né, o cenário atual, o dia a dia, né, da organização ou do local, né, onde vai ser usado o sistema. Entrevistas com usuários, com grupos de usuários, com stakeholders, com pessoas que vão trabalhar diretamente com o sistema, né? A entrevista pode ser o quê? Pode ser uma entrevista, né, verbal ou guiada com um questionário. Que eu acho até melhor você já fazer algumas perguntas, né? Ah, quais telas, quais cadastros, quais relatórios, quais menus. Vai ter que ter, por exemplo, uma página para web, vai ter que ter o quê? Um app, um aplicativo. Como é que tem que ser feito isso? Vai ter que ser uma ferramenta feita em uma arquitetura distribuída, que é onde eu vou poder consumir, ou um outro sistema pode consumir algo do meu sistema. Não precisa ser muito técnico aí não, tá? Porque às vezes quem vai ser entrevistado, quem vai responder o seu questionário, às vezes é um usuário, né, lá do chão de fábrica, ou um usuário qualquer. Ele não tem conteúdo, ele não tem conhecimento técnico da área de TI. Então você tem que fazer essa ponte aí, tá? Então muito cuidado na hora de levantar, né? Não ser muito técnico, né? Ah, o que é MVC? Né? Ah, vai ter MVC no processo? Bom, eu não falei MVC. Aí você vai traduzir isso aí num modo, né? Uma forma de lidar melhor com isso aí. Ah, vai ter que ter uma forma de outro sistema comunicar com o nosso sistema. De que forma que vai ser isso? Como que eu vou dar informação para esse novo sistema? Como que vai colher informação do meu sistema atual? Então, essa troca de informação, essa conversa, essa comunicação, ela não pode ser, dependendo do grupo que você for falar com ele, não pode ser muito técnico não, tá? Muito cuidado. Análise de protocolos, né? Reuniões, reutilização, reutilização de quê? De próprios sistemas, né? Ou de funções que já existem no processo lá do sistema da empresa. Recuperação na engenharia reversa de um produto que já existe de software. Uma outra coisa que não coloquei aqui nas reuniões, pode ocorrer o conceito de brainstorm, né? Um salitório de parpite. O que quer dizer isso aí? Você põe na sala pessoal, né? E começa a fazer, tipo assim, olha, o que vocês acham de dar o assunto, né? Deixa o cara opinar. E tudo vai anotando, ou seja, o cara vai pensando, o que é brainstorm? Tempestade de ideias, né? O cara vai falando, você vai anotando. Aí depois você vai pegar aquilo tudo ali, né? Vai fazer uma análise, né? Não só do brainstorm, não só dos questionários, né? De tudo que você vai levantar, você vai fazer uma análise e começar, né, a separar, né, o que é útil, o que não é útil, né, e filtrar isso aí e organizar as ideias que você abstraiu, né, que você obteve, né, que você obteve dessa licitação, né? Bacana? Bom, as fontes de informação são os stakeholders, os agentes, né? Eu falei que agora, outros documentos, né? Políticas da empresa, manuais, memorandos, atas,
contratos, livros, né? Outros sistemas e assim por diante. Beleza? Comunicação, atividade fundamental para que a fase de licitação tenha sucesso. Trata-se de uma comunicação entre clientes e agentes e os engenheiros de software. Pessoal, qualquer dúvida, a qualquer momento, não deixe de comunicar, né, a pessoa que você está conversando, que está trazendo à tona, está te dando informação, né, sobre o seu sistema. Qualquer dúvida, por menor que ela seja. Ah, Juliano, mas eu tenho dúvida de passar isso para o usuário. Cara, então faça o seguinte, desenhe uma tela, um protótipo de tela no Visual Studio ou no interface web, sei lá. Faça um esboço, tenta extrair o máximo possível, né, do seu, né, grupo de informação. Tá joia? Próxima etapa aí. Né? Ainda nessa etapa, né, levanta-se os requisitos de usuário do sistema sob duas perspectivas. Muito importante isso. É na licitação, depois que você levanta aquilo tudo, né, organiza as ideias, você vai separar o quê? Em dois grandes grupos. O que é requisito funcional? Descreve o que o sistema vai ter que fazer em termos de funções, né? Tela de cadastro, tela de relatórios, funções específicas, né? Transformar aquilo nisso. Ou seja, como que vai funcionar realmente? Você vai descrever, ó, faça tal coisa, faça tal coisa. Você não vai escrever isso de forma detalhada, de forma macro, né? E depois, nesses requisitos funcionais, né, por exemplo, cadastro de funcionários. Aí lá eu vou descrever cadastro de funcionários. Cadastro de vendas. Geração de comissão de vendedor. Você vai criar essas telas, né, como fossem telas do sistema, né, e depois você vai ter um documento de requisitos, né, vai descrever o que vai acontecer em cada um desses requisitos aí. Requisitos não funcionais descrevem qualidade do sistema, desempenho, disponibilidade, eficiência, interoperabilidade, confiabilidade e robustez. O que quer dizer isso aí? Um item, né, um requisito não funcional. Ó, o sistema não pode demorar mais de 10 segundos para abrir uma tela. Eu vou trabalhar com aí sim, aí eu posso especificar, tecnicamente falando, o que eu vou utilizar de, por exemplo, banco de dados, modelo de arquitetura, a plataforma que vai ser desenvolvida, né? Por exemplo, desenvolver em plataforma web ou para aplicativo, ou um web service que vai prover serviços para outros sistemas. Então eu vou detalhar isso, né, nessa parte não funcional, que vai me dar qualidade, ou seja, eu vou começar a detalhar itens, né, de desempenho, disponibilidade, ou seja, o sistema tem que estar disponível 7 dias por semana, 24 horas por dia. Né? Não pode ter falha nesse sentido aí, né, de alta disponibilidade. Se parar, qual é o período que ele pode ficar interrompido para manutenção ou para algum período de falha. Né? Em termos de robustez, qual banco que eu vou utilizar? Vou usar um MySQL, que é um banco leve, mas não tão robusto. Vou usar um SQL Server, vou utilizar um Oracle. Então é isso que vai ter detalhado, né, nesses requisitos não funcionais aí para a gente. Tá joia? Natureza do requisito. Requisitos subconscientes são aqueles que normalmente as partes interessadas omitem na licitação, não por desconhecerem, mas por entenderem que são características elementares do produto. Ah, mas é muito óbvio isso. Não é que é muito óbvio. Eu tenho que colocar, mesmo sendo óbvio, tem que escrever. Então, às vezes você não escreve isso, né? Ah, subentende? Não, tem que escrever, detalhar, beleza? Consciente são aqueles que as partes interessadas têm entendimento claro e enumeram espontaneamente. E inconscientes são aqueles que as partes interessadas ainda não têm entendimento, porém são identificáveis já nessa etapa. Ou seja, você percebe que, peraí, se o cara faz venda, você paga comissão para funcionário, mas o funcionário recebe comissão como? Comissão não é paga todo dia de pagamento? Eu pago tudo de uma vez. Ah, mas isso vai de acordo com a forma como foi vendido o produto lá para o cliente. Foi venda à vista? Então a comissão é à vista. Venda parcelada? Então, é verdade. Ou seja,
tem coisas que vão ser identificadas nessas etapas. Realmente você não sabia que existia, conhecia outros requisitos, mas apareceu esse aí, você vai ter que, realmente vai ter que colocá-lo aqui. Ok? A forma de pagar a comissão do vendedor. Modelagem. Bacana. Construir modelo de sistema utilizando técnicas e métodos. Bom, eu posso representar isso de várias formas, né? Mas tem lá, há 3 atividades. Representação de tipos, relações e operações, né? Em termos de organização, níveis de abstração, regras de refinamento e consciência interna. Níveis de abstração, eu comentei isso na primeira aula com vocês, né? Quais são os níveis, né? Do sistema de hardware, de software que vai ter lá. As regras de refinamento e consistência interna, beleza? Como que eu vou armazenar aquilo ali? Como que eu vou classificar, indexar os aspectos gerais de armazenamento, tá? Então, essa modelagem, a gente vai fazer realmente, né, usando uma técnica, né, ou análise estrutural, análise essencial, né? No nosso caso aqui, eu vou tentar abordar o ML, vocês pesquisaram para mim no final do semestre passado aí, final da etapa passada, né, dos 40 pontos. O que é análise essencial? O que é o ML? Não é isso? É uma forma de a gente escrever alguns diagramas para documentar, para modelar, né, o meu sistema. Então, um diagrama de classe, nós já vimos um, né, no ML. É uma forma de modelar. Aí eu consigo modelar e a proximidade que existe da linguagem de programação, qualquer que seja ela, orientada a objeto, é muito próximo. Então eu consigo fazer modelar uma interface, consigo modelar, por exemplo, né, uma transição de estados. Né? Então eu consigo usar o ML para várias coisas e eu depois implementá-las no meu código-fonte. Né? Ou análise essencial, né? Usando DFDs, diagramas de fluxo de dados. Né? Eu tenho os meus atores, né? O meu ator lá tem um repositório, tem um ator que tem um cenário. Então o ator ele interage com o cenário, que pode interagir com outro sistema, pode gravar numa entidade, que é uma tabela do sistema. Então assim, é uma forma de diagramar, né? de desenhar o nosso projeto. Tá? Igual eu falei, eu vou utilizar pelo menos, né, o ML, beleza? Vou usar no caso diagrama de classes, eu vou usar também diagramas, casos de uso, use cases, né? Muito bacana aí, tá joia? Continuando. Aí sim, documento de requisitos. Como resultado do processo de licitação, é desenvolvido o documento de requisitos do sistema. Este documento contém a especificação de todos os requisitos funcionais e não funcionais, ou seja, de qualidade, né? Incluindo a capacidade do produto, os recursos disponíveis, benefícios e critérios de aceitação. Por exemplo, outra coisa que eu não comentei lá em requisito não funcional. Qual que é o hardware básico para rodar a máquina? Ela roda lá numa máquina Celeron. Bacana, mas eu quero colocar, pelo menos para ter qualidade para o meu cliente, eu vou levar um pouco o nível. Não vai simplesmente ser um Core i5, mas não um Celeron. Então, botar um Core i3, pelo menos. Então, eu vou especificar também até o hardware que eu vou homologar o meu sistema. Bacana? Tudo vai ficar nessa parte de qualidade de software, ou seja, requisitos não funcionais. Beleza? Então, deve ter o que o documento? Deve ser composto por sentenças em linguagem natural, né? É escrever realmente, digitar realmente, seguindo padrões. O sistema deve ter uma tela para fazer tal coisa. O sistema deverá trabalhar com ambiente multiusuário, suportar conexões simultâneas, ou seja, eu tenho que usar termos padrão, tá joia? Usar frases curtas. O sistema deve rodar em microcomputadores ali em BMPC que possuem um processador Core i3 ou superior. Tá vendo? Um requisito não funcional. Estou especificando ele aqui já. Beleza? Os requisitos devem estar organizados, logicamente, e podem estar organizados de diversas formas, né? Funcionais de qualidade. Eu posso ter também sequência de ação, entrada, processamento e saída, ou todas as entradas, todas as saídas. Igual eu falei, visão geral, vai ter o escopo do produto lá dentro, tá? Dependendo da forma que você trabalhar, aí tem já faz um link com a engenharia, com a gerência de configuração,
que é esse gerente de configuração? É de você começar a organizar as versões do documento. Por quê? Nós falamos no finalzinho da última etapa sobre modelos de ciclo de vida de software. Tem um ciclo de vida, por exemplo, lá, modelo cascata, né? modelo espiral, né? Modelo evolutivo. Então, cada uma daquelas fases, daqueles modelos, eu posso ter requisitos, eu posso melhorar ou revisar os requisitos, né? Então, dependendo do modelo evolutivo, por exemplo, aí, ou do modelo, por exemplo, lá de prototipagem, como tenho protótipos, eu criei lá o Scrum usa muito isso, né? Eu só levanto como é que vai ser feito e começo a detalhar isso depois. Eu faço uma tela, né, e começo a documentar os requisitos depois. Então, a cada ciclo, ou a cada fase do ciclo, eu tenho uma versão desse documento, que ele pode ser melhorado, pode ser alterado, né? Então, essa gerência de configuração, em alguns documentos tem assim, última versão 3, aí que tem as mudanças, né? Da 2 para 3, né? É tranquilo, vocês vão ver no exemplo aqui, é muito tranquilo de fazer essa gerência de configuração, beleza? Cada requisito deve ter um identificador único, por exemplo, um identificador numérico para posterior referência. Os requisitos de software devem estar divididos em requisitos funcionais e não funcionais, já falei. Não devem conter detalhes de implementação. Ou seja, como que eu vou desenvolver o código? A função, a classe? Por enquanto aqui não. Eu posso até ter o diagrama de classe em outra parte da modelagem, né? Mas aqui não vem o caso. Como que eu vou implementar aquilo ali? Como que eu vou codificar? Beleza? Vou ter um diagrama, que não é o código, mas dá a ideia de como que eu vou, ter uma noção de como que eu vou codificar aquilo depois. Bacana? É importante não utilizar termos relativos à implementação, tais como arquivo, menu, beleza? Vamos lá. Cada requisito deve ter um identificador único. Opa, repetir os slides, né? Opa. Então, aqui, ó. Características de qualidade. Se a gente começar a ler a ISO 9126, lá define qualidade de software as seguintes características, né? Funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, eficiência, manutenibilidade e portabilidade. Funcionalidade, ele faz aquilo que se propõe a fazer. Usabilidade, ele é fácil de se utilizar, é confiável, ele é robusto, é eficiente, né? Ele faz aquilo realmente em tempo hábil, né? Ele não demanda muito tempo, é fácil de dar manutenção naquele sistema, né? E é portável para outra plataforma. Então, são esses requisitos aí que a gente vai colocar lá na parte de requisitos não funcionais. Bacana? Bom, sei que está muito longo aí, né? Já estamos 22 minutos, 23 minutos aí de aula já. Mas vamos só ver aqui os exemplos, né? Vou mandar para vocês lá também. Olha aqui um exemplo de modelo de documento de requisitos, né? Tá aí, ó. Documento de requisito, né? Tarará. Versão 0.1, né? De configuração. Aí, ó, tá vendo? As alterações que tiveram na versão 1, versão 2, versão 3, tá vendo? Quem fez a mudança, né? O que foi feito em cada mudança, quando foi feito, né? Isso é gerência de configuração. Muito bacana isso aí. Para ter o controle, quando vai mudando o ciclo de vida, né? As etapas do ciclo de vida, elas vão começando a rodar. Você tem essa noção aí, tá? Tá aqui, ó. Introdução, visão geral, olha que legal. Do documento, tá? Aí eu tenho aqui, ó, convenções, termos e abreviações, né? Quais são os requisitos aí? As propriedades deles, né? Se ele é essencial, se ele é importante, se ele é desejável. É bacana colocar isso aí em cada requisito, né? Uma descrição geral do sistema, né? Tá vendo aqui? Ó? O módulo proposto oferece uma solução para, ou seja, eu vou tentar resumir, dando uma visão geral do sistema aqui para o cara. E começo a detalhar, começo a colocar, né? Detalhar não, desculpa, começo a citar os meus requisitos funcionais aí, tá? RF1, registra a avaliação de uma disciplina por discente. Ele é essencial, importante ou desejável, ele é essencial. O que é esse sistema, o que esse cara vai fazer? Aí vai explicar, né? O que faz o requisito. Requisito RF2, registrar a autoavaliação do discente. Prioridade. Aí especifica o que o requisito faz. Tá vendo? Então ele vai fazer o que aí? Ele vai colocar aí, ó, vários requisitos a serem desenvolvidos. Beleza? E também requisitos não funcionais. Ó, segurança. Deve fornecer mecanismos de segurança e autenticação alinhados com adotados pelo SIGA. Isso deve ser um sistema interno deles lá dentro lá.
Tá vendo? Ou seja, vai ter que se utilizar certificado digital para autenticar, né? Então depende de como que vai ser feito isso aí. São questões que não interferem na função do sistema, mas que estão ligadas à qualidade do sistema. Bacana? Né? Aspectos legais, né? Seguir as orientações elencadas na resolução, né, da UFJF. E por aí vai. A modelagem, né, que seria o modelo, um diagrama aqui, né, os diagramas que eu vou escrever. E que ele detalha, né? Se quiser detalhar, né, os requisitos, né? Tá aí, ó, o detalhamento dos requisitos. Beleza? Pode ser feito de uma casa de uso, né? Também dá para detalhar os requisitos aí. Vou pegar aqui um outro exemplo. Outro exemplozinho para vocês entenderem melhor também. Tá aí, ó, né? Sisteminha para web, né? Produção, um sumáriozinho, tá lá. Propósito do documento, o escopo do produto, ou seja, até onde ele vai, né? Qual é a abrangência? O que é escopo? Qual é a abrangência dele, tá? Fazer um sistema para controlar os gastos da empresa. Quanto vai receber. O que não é escopo aí? O que vai colocar que vai ser feito? Até certo ponto. Por exemplo, o que não é escopo? Eu não vou fazer para balancete. Não vou fazer área contábil. Só área para quanto vai receber. Porque senão você vai ter que fazer. O cara vai. Se você não colocar o escopo do produto, que é o limite dele, o cara quer que você faça tudo. Né? Então vamos colocar isso aí. As definições e abreviações. Visão geral do documento. Visão geral do sistema. O que eu espero do produto. Funções do produto. Algumas restrições, né? Que pode ter. Muito bacana. Esse aqui é mais completo do que aquele outro, né? Requisitos funcionais. Né? RF1. O que é o requisito? RF2. RF3, olha, entrada, processo e saída. Vendo que legal que eu comentei lá no documento, lá nos slides? Os RFs aí, ó. Não funcionais. SGBD utilizado será o PostgreSQL. Apesar de ser gratuito, muito confiável. Linguagem de programação, aí, ó, PHP. O hardware, tá vendo? Outros requisitos. Funcionar somente em sistemas operacionais do Windows. Né? É colocado ali dentro. Atributos, né? Disponibilidade, segurança, manutenção. E por aí vai. Galera, beleza? Foi longo, mas creio que foi produtivo para vocês fazerem aí um documento bacana de requisitos pra gente aí. Vou colocar daqui a pouquinho para vocês exercícios aí na plataforma, tá? E também vou conversar com o Ramon a respeito do projeto integrador aí, interdisciplinar. Beleza? Então, galera, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí.